Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Senhor Antônio, muito boa noite, seja bem-vindo também. Boa noite, Dudu, seja bem-vindo. Valdete, boa noite. Boa noite, Ricardinho, Lúcia, Anitta, Clarindo. Boa noite, Adair. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. É isso aí, seu Luiz, lá de Itanhaém. Um abraço pro pessoal aí, seu Luiz. Boa noite, Natália, também, nossa companheira distante, Santa Catarina, Luísa, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Uma excelente noite para nós. Maria das Graças, boa noite. Boa noite, Alex, seja bem-vindo também. Adriana Alvarenga, boa noite. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. Boa noite, Mariinha. Com certeza, bastante luz para nós. Ah, legal, Valdete. A Valdete, nossa companheira, morando lá em Feira de Santana, na Bahia, que bom. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Emerson Martins, boa noite também. Boa noite, Michele, Gabriel, Shirley. Renata, boa noite. Vamos então fazer nesse instante a nossa prece. Convido a todos vocês agora para elevar o pensamento ao mais alto, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, para que possamos todos juntos, dessas energias e vibrações, principalmente agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade, por esta oportunidade que eles nos concederam de estarmos aqui reunidos, e que nós possamos aproveitar o máximo possível esses instantes, aproveitar esta reunião, que cada um de vocês consiga sentir, consigam captar essas energias e vibrações que reina em nosso coração e com certeza que nos liga uns aos outros. Que cada um possa sentir esta energia e multiplicá-la, sobretudo para atingir aos nossos parentes, aos nossos amigos, em especial aqueles que se encontram em momentos de dor, de sofrimento, passando por dificuldades. E vocês mesmos, que cada um de vocês consiga receber e sentir essa energia fluindo sobre toda a sua estrutura física e perispiritual, para que nesses instantes
melhorando e cuidando da nossa saúde, estejamos também com a nossa mente saudável e, sobretudo, concentrada, para que as informações que forem trazidas pela espiritualidade nos auxiliem, sobretudo, a adquirir mais conhecimento, mais informação, para nós darmos sequência a essa nossa trajetória, a nossa caminhada. Muita paz a todos vocês, que cada um consiga sentir e perceber a presença do nosso Mestre amado e querido Jesus no seu coração e no seu lar. Que assim seja, realmente é o que nós pedimos, sempre desejamos. Uma boa noite aqui também para Margarete Torres, uma boa noite para Dulce. Olá, Dulce. Milena, boa noite, seja bem-vinda. Eveline, Roberta, José Maria de Campos, boa noite para todos vocês. Boa noite para aqueles que não aparecem aqui, que nós não conseguimos identificar, mas fica aqui o nosso abraço. Boa noite também a Terezinha, Rick Sanches. E vamos lá aos nossos estudos, ou a nossa leitura-estudo. Hoje, especificamente, é dia de nós lermos e estudarmos o livro dos médiuns. Sim, aquele livro que vai exatamente nos ajudar a entender um pouco desta sensibilidade que nos envolve. No programa passado, na sexta-feira passada, nós aprendemos um pouquinho sobre as aptidões dos médiuns, aquelas aptidões que a gente precisa desenvolver para nós sermos instrumentos perfeitos, para nós sermos instrumentos afinados, e aí conseguimos realmente auxiliar a espiritualidade nesse processo de transmissão da mensagem, que acima de tudo tem como principal objetivo atingir primeiramente a nós mesmos. Talvez este seja uma das grandes dificuldades da maioria dos médiuns, sobretudo daqueles que trabalham já com a mediunidade, em achar que a mensagem é sempre para os outros. E a gente vai estudar na sequência desse livro que o primeiro destinatário da mensagem é o próprio médium. Ele deve usufruir dos benefícios que a mensagem que chega através dele traz. Então, nós vimos, identificamos, ainda citamos aqui a analogia de instrumentos musicais como um violão, que precisa sempre estar afinado para que os espíritos possam utilizar. E sem contar, gente, um outro aspecto interessante. Por quê? Porque imaginem, se nós formos instrumentos afinados, quem vai pegar esse instrumento para poder tocar? Justamente aqueles espíritos que estão preparados. E aí imagina, você está cercado por seres mais preparados, você está cercado por seres com uma vibração mais elevada, aquilo tudo, nós seremos beneficiados com tudo isso. Então, a importância como nós vimos no nosso estudo passado, de nos afinarmos para, juntos com a espiritualidade, trabalharmos com qualidade e automaticamente aprendendo e assimilando todas as informações para nós conseguirmos vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, superar todos os obstáculos e atingir os objetivos que com certeza nos trouxeram a esta existência. Bom, agora, na sequência deste capítulo, nós vamos ver aquilo que Kardec chamou de quadro sinótico dessas mediunidades. É porque ele fez aí um quadro, vamos dizer assim, um quadro comparativo, ou melhor, ele citou os diversos tipos de médiuns e as classificações possíveis destes médiuns ou dessas sensibilidades, ou através da forma ou pela forma de execução. Então a gente vai ver e identificar tudo aquilo que ele trouxe, e ele deixou bem claro logo na introdução deste tópico que foram orientações dos espíritos, sobretudo de Sócrates e de Erasto, que auxiliaram nesse processo ou neste projeto de estipulação de informações, ainda que mínimas, sobre estas sensibilidades. E é claro que a gente não pode esquecer que nós já estudamos
médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos inteligentes. São os dois grandes grupos de médiuns que existem. E aí a gente vai ver nessas características de cada um deles, ou neste quadro, que alguns tipos, ou algumas modalidades, alguns médiuns especiais, eles podem estar presentes tanto na mediunidade de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes. Ou eles podem pertencer apenas e tão somente a um destes grandes grupos, tá? Então, só para a gente identificar uma classificação um pouco mais genérica. Primeiramente, ele vai começar a falar dos médiuns sensitivos. E os médiuns sensitivos, é claro, nós podemos encontrar nos dois grandes grupos de mediunidades. Mas o que são estes médiuns sensitivos? Médiuns sensitivos são aqueles capazes de sentir, o próprio nome já diz, sensitivo, sentir a presença dos espíritos. Bom, e essa presença, ela pode ser uma presença local, ela pode ser uma presença geral, ela pode ser uma presença vaga ou uma presença material, não importa. Por isso que o próprio codificador disse que a maioria das pessoas, se não todos, somos médiuns. Por quê? Porque todos nós temos essa sensibilidade e todos nós temos capacidade de desenvolvermos essa sensibilidade, sobretudo porque, por sermos espíritos que estamos encarnados, nós estamos em contato com os dois lados da vida. Por isso a mediunidade é uma coisa praticamente lógica e inerente a toda criatura. Mesmo encarnados, nós não deixamos de ser espíritos, nós não deixamos de comunicar com o mundo dos espíritos, nós não deixamos de perceber ou sentir o mundo dos espíritos. Então, sensitivos, todos nós somos. Agora, o que nós precisamos é identificar que tipo de sensibilidade nós temos, as influências que essa sensibilidade vai desencadear, ou melhor, aquelas influências externas que se aproximam, o que elas vão proporcionar no nosso corpo, na nossa estrutura, tá? Então, todos nós temos essa facilidade e essa capacidade, só precisamos saber e entender e, sobretudo, e aí interessante, abrindo um parênteses, para aquelas pessoas que buscam nas casas espíritas os cursos mediúnicos, ou cursos para preparar o médium para esta sensibilidade, para desenvolver esta sensibilidade. Um dos métodos interessantes que nós estudamos, já aprendemos, é o método das 5 fases que Edgar Armand estabeleceu, sobretudo na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e que eu particularmente comungo dessas suas observações, que a gente consegue sim trabalhar no processo de desenvolvimento e preparação para o exercício mediúnico. Nós não vamos falar desse método porque foge ao que Kardec nos trouxe, mas só para citar a vocês, seria uma parte prática desses estudos mediúnicos, desses cursos mediúnicos, onde a gente aprende a primeira fase, que é a percepção de fluidos, como trabalhar com esses fluidos que chegam, que se aproximam. A segunda fase é a aproximação, quando os espíritos vão se aproximando de nós, o que vai gerar uma intensificação destes fluidos que nós já começamos a sentir, ainda que à distância. A terceira fase nós temos o do contato, que é quando os espíritos começam a manter contato com a nossa própria estrutura, com a nossa energia, com este campo energético que nos envolve. Depois nós temos a quarta etapa, que já é o envolvimento. Nessa etapa já é algo mais complicado e delicado, porque muitas das vezes o médium não consegue se desprender ou se desligar do fenômeno, ou não se consegue desprender ou desligar do próprio espírito que está exercendo esta influência sobre ele. E por fim, depois do envolvimento, vem a quinta fase, que é a manifestação mediúnica propriamente dita. Então, ao contrário do que muitos pensam sobre mediunidade, o espírito não chega automaticamente e já inicia a comunicação. Existe um processo, existem fases. Pode ser, claro, que essas fases sejam um pouco mais rápidas, dependendo das aptidões do próprio médium, mas sempre haverá essas fases
para o processo de comunicação. Fechando parênteses, os médiuns sensitivos, pois, são aqueles capazes de perceber. O que eu queria chamar mais atenção neste ponto é essa questão da própria sensibilidade. E aí, é claro, as pessoas que não têm um controle do seu desenvolvimento, e muitas das vezes pessoas que nem sabem que possuem essa sensibilidade, vivenciam experiências, e às vezes algumas experiências muito estranhas e ao mesmo tempo marcantes. E aí eu tenho certeza que vai se aplicar a muitos de vocês que estão aqui participando conosco. Boa noite, Somilton. Boa noite também, Dona Edi. Boa noite, Claudio No, e as pessoas que foram chegando, o Paulo e a Helena. Médiuns, gente, sensitivos, que a gente está querendo chamar atenção aqui. Por exemplo, aquelas pessoas que não podem ir num cemitério. Tem gente que, se chegar a ir num cemitério, e isso independentemente da religião, chegando lá, vão sentir alguma coisa, e a maioria delas não sabem explicar o que elas estão sentindo. Mas por quê? Porque são médiums sensitivos, ou eles possuem essa característica. Já tem pessoas que não podem, por exemplo, ir num hospital, ou numa santa casa, num pronto-socorro, que parece que eles captam as energias daquele ambiente e aquilo influencia neles. Tá? Tem pessoas que não podem passar perto de um presídio. Tem pessoas que às vezes não podem passar perto da casa de alguém, ou em determinados lugares, que ele sente algo estranho. E este sentir algo estranho é exatamente uma sensibilidade que a gente precisaria, ou que todos precisariam entender, descobrir e trabalhar no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque isso é uma ferramenta de trabalho. Se você sente alguma coisa, estão chamando a sua atenção para um tipo de responsabilidade que você precisa desenvolver. E aí a gente volta para aquela famosa frase que eu particularmente repito várias vezes: só é feliz quem é livre. E só é livre. Primeiro, para você ser feliz, você tem que ser livre. Se você for escravo, você perde, ou você não tem como adquirir felicidade. Escravo de qualquer coisa. Então, primeiro, para você ser feliz, você precisa dessa liberdade. Agora, só é livre, só tem liberdade aquela pessoa que está preparada para assumir responsabilidades. Então, quando a gente fala nessa faculdade, quando a gente fala na sensibilidade, nós estamos falando em pessoas exatamente se preparando para essas responsabilidades que este sexto sentido vai lhes trazer. Então, médiuns sensitivos, nós temos esparramado para tudo quanto é canto. Tanto nos médiuns de efeitos físicos, quanto nos médiuns de efeitos inteligentes. A gente só precisa exatamente descobrir o porquê daquilo, o para quê nós temos essa sensibilidade e como trabalhar com esta sensibilidade, independentemente da religião, independentemente de onde estivermos. Depois, Kardec vai tratar dos médiuns naturais ou inconscientes, tá? Que também podem estar presentes em qualquer lugar. E essa nomenclatura ele utiliza para quê? Para aquelas pessoas que são capazes de produzir fenômenos sem perceberem. Muitas das vezes sem a sua própria vontade. A gente já viu lá atrás, em alguns capítulos, esses médiuns involuntários. E aqui, como Kardec vai estabelecer esse quadro sinóptico, ele cita novamente: nós temos médiuns naturais, médiuns que são inconscientes, que não sabem. Por exemplo, tem pessoas que basta chegar em determinados lugares, alguma coisa acontece. Só que a pessoa não tem noção disso. Aquilo que a gente chama, por exemplo, de casa mal assombrada, muitas das vezes os fenômenos acontecem pela energia do próprio médium, e ele acha que não, e ele acha que o problema está na casa. Então, em qualquer lugar vai acontecer esses fenômenos, e tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes, tá? Então, independe do lugar. Às vezes pode ser, de novo, pessoas que sequer conheçam o espiritismo,
lá dentro da sua igreja ou lá no seu local de trabalho, elas serão também, ou elas proporcionarão algum tipo de manifestação, tá? Então, são médiuns naturais ou inconscientes. No contraponto, nós vamos ter aquilo que Kardec chama também dos médiuns facultativos ou voluntários, porque tem aqueles que sabem e tem um certo controle, ou pelo menos tem a consciência do fenômeno que eles praticam. Opa! Quando eu estou, ou geralmente em determinados lugares, ou em determinados momentos, acontece determinado tipo de coisa, ou eu consigo captar alguma coisa, ou eu consigo sentir alguma coisa. Se você está conseguindo captar, se você está conseguindo sentir, existe com certeza uma sensibilidade. Você já percebeu isso. Só que, lógico, muitas das vezes você não consegue controlar. Por quê? Porque você não conhece o fenômeno, mas você sabe que produz ou que contribui para a produção desses fenômenos, tá? Como diz a Valdete aqui, infelizmente, por desconhecer, muitas pessoas acabam fugindo dessa responsabilidade. A gente já estudou aqui, nós precisamos ter medo dos espíritos? Não, os espíritos não podem fazer absolutamente nada conosco. Nós não precisamos ter medo. A gente só precisa entender o fenômeno e aí sim partir para a finalidade da sensibilidade, que é a nossa instrução e a instrução daqueles que estão à nossa volta. Então, comecem a prestar atenção em si próprio, comece a prestar atenção em algo que muitas das vezes escapa à observação, primeiro a observação física até mesmo nossa, e também a observação física das outras pessoas. É interessante e importante, por quê? Porque você vai desenvolvendo esse processo de conhecimento de si mesmo, tá? Então, esses são os pontos iniciais, porque depois agora Kardec vai trazer uma variedade especial para os efeitos físicos. A Milena inclusive pergunta se seria possível rejeitar a mediunidade. Bom, Milena, a gente vai ver inclusive mais adiante, nos capítulos seguintes, esse processo de mediunidade, sobretudo da perda dos inconvenientes da mediunidade, tá? E mais alguns detalhes envolvendo. O que eu poderia dizer ou adiantar para você agora? Tudo vai depender da qualidade, da característica e, sobretudo, daquele compromisso que você assumiu antes de reencarnar. Por quê? Porque ninguém está aqui enganado. Tirando aqueles casos de reencarnações compulsórias, que a gente também vai estudar, onde o espírito não participa da programação da sua encarnação, nós escolhemos. E aí, dependendo do tipo de escolha sua, tá? E é exatamente, abrindo um parênteses, aqui é que boa parte das pessoas criticam a lei do esquecimento, porque elas falam o seguinte: ah, mas se eu lembrasse do que eu programei ou do que eu prometi, eu iria fazer. Não necessariamente. Você poderia ter programado e falado: não, agora eu não quero, eu vou cuidar disso aqui primeiro, ou eu vou cuidar daquilo outro. Tem até uma historinha, agora eu não me recordo bem se foi o espírito Hilário que trouxe, mas tem uma historinha muito simplesinha, nesses livros de autores diversos, ou se foi o Richard Simonetti, que ele conta de uma pessoa que tinha uma sensibilidade, né? E o colega dele vira e mexe e chamava ele: ô, meu amigo, vamos lá, eu sei que você não tem nem religião direito, mas você tem sensibilidade, vamos lá no centro, vamos trabalhar, vamos desenvolver essa sensibilidade sua, vai ser bom para você. Aí o amigo dizia: olha, sabe o que é? É que as coisas estão muito corridas, está muito apertado, e eu não estou tendo condições. Então vamos fazer o seguinte: quando eu aposentar, aí eu vou e começo a trabalhar.
Beleza, tal, o amigo deixou. Passado um tempo, ele descobriu que ele tinha aposentado, foi lá falar para ele: olha, eu fiquei sabendo que você aposentou, né? Então, você não quer? Vamos lá trabalhar. É interessante, você vai desenvolver essa sensibilidade, vai ser bom para você, você vai se sentir muito bem num ambiente gostoso, trocar essas energias. E aí a pessoa virou e falou: olha, mas sabe o que é que aconteceu? É o seguinte, é que assim, eu aposentei, mas a minha filha vai casar e eu estou tendo que ajudá-la nos preparativos e depois onde que ela vai morar e tal. Então faz o seguinte, assim que eu conseguir resolver que ela casar, aí eu vou e participo dos trabalhos. E aí, passado mais um tempo, vai de novo a pessoa: você conseguiu e tal. Ah, não, tem mais. E aí sempre tinha uma desculpa para não participar. Finalzinho da história. Em determinada oportunidade, lá mesmo na casa espírita, quando esse amigo que sempre convidava o outro foi trabalhar numa doutrinação, numa orientação de um espírito que estava necessitado, esse espírito se manifestou e exatamente estava ali falando para ele: oh, você não lembra de mim? Você não sabe quem que eu sou? Aí ele fala: não, eu sou justamente aquele que você chamava para vir, infelizmente eu não te ouvi e agora estou sofrendo as consequências. Tá? Fechando o parênteses da historinha. Por que eu estou contando isso, Milena? Porque muitas das vezes nós criticamos por não lembrarmos dos nossos compromissos, mas a espiritualidade não nos deixa esquecer. Sempre vai aparecer alguém ou alguma coisa, uma situação que vai chamar a atenção nossa. Olha, você tem um compromisso, vamos assumir esse compromisso, vamos trabalhar. Então sempre tem esse chamamento para nos lembrar do nosso compromisso, tá? Então, dependendo do seu compromisso, você pode até falar: não, eu não quero. Lógico que você vai se arrepender depois, tá? Você vai ter depois que trabalhar tudo aquilo que você deixou. Só que o prejuízo, muitas das vezes, se o seu compromisso não era um compromisso muito, vamos assim dizer, forte, firme, tá? Ou uma necessidade, isso não vai te atrapalhar. Agora, se o seu compromisso que você assumiu for algo realmente imprescindível, aí sim, nós vamos estudar depois os inconvenientes da mediunidade. A perda da mediunidade, ele pode gerar problemas sérios. Posso te afiançar com muita tranquilidade que boa parte das pessoas que se encontram internadas em hospitais psiquiátricos, que hoje nós sabemos que já estão em extinção, são médiums que não quiseram ou rejeitaram de alguma forma essa sensibilidade. E aí qualquer coisa que acontece, que escapa a este mundo físico, eu estou ficando louco, eu estou ficando doido. E aí, lógico, a loucura, ela depende de uma predisposição. E automaticamente você vai perdendo, sim, essa lucidez. Sobretudo por quê? Por conta de um compromisso que você assumiu e você está querendo fugir. Outras pessoas que não trabalham e rejeitam essa mediunidade, exatamente por não conseguirem trabalhar com essa energia que vai se acumulando dentro de si, porque a gente vai aprender energia, igual eu falei aqui para vocês, a questão da bateria, ela tem que estar sempre em movimento. Nós precisamos constantemente estar trocando essas nossas energias para doar para os outros aquilo que não nos serve mais e buscar energias novas. Se nós não fizermos isso, aquela energia que não nos é mais útil, ela vai se acumulando dentro do nosso organismo e ela vai gerando, inclusive, doenças físicas em determinadas pessoas. Mas repito, a gente vai explorar melhor este assunto mais adiante, quando formos falar das perdas e inconvenientes da mediunidade. O Alex pergunta aqui: no caso de pessoas que já viram o espírito, isso pode ser sinônimo de mediunidade? Gente, também nem sempre, tá? Por quê? Porque às vezes determinados fenômenos acontecem apenas e tão somente para chamar a nossa atenção. Bom, Alex, como eu disse e o próprio Kardec reafirma, todos nós somos médiums. O que eu estou querendo te dizer? O fato de você ter visto um espírito num determinado momento não significa que você seja um médium vidente. Médium todos nós somos.
Então você tem uma sensibilidade, mas aquela aparição, ela chegou, apareceu para você com um objetivo, com uma finalidade. Você só precisa descobrir qual é esta finalidade, tá? Então médiums, todos nós somos. Isso podemos garantir com muita tranquilidade. Por quê? Nós somos espíritos. Como espíritos, não tem como nós nos desligarmos ou desvincularmos do mundo espiritual. Então, médium é o intermediário entre os dois mundos. Se eu sou um espírito e estou encarnado, eu estou entre os dois mundos. Tá? Então, é uma questão lógica. Agora, o fato de determinados acontecimentos serem ou nós presenciarmos, nem sempre significa que nós vamos ter aquela sensibilidade ou aquela mediunidade, tá? Então eu vi para me chamar a atenção, para me mostrar que existe algo além, para que eu possa procurar depois estudar, entender e aí sim dar sequência a este projeto de vida que eu programei antes do meu reencarne, ok? Bom, seguindo aqui então, Kardec vai traçar agora o segundo quadro, que é exatamente uma variedade de médiuns para efeitos físicos. Como eu disse para vocês, vai ficar mais no campo da citação, porque não temos muito o que aprofundarmos. Por exemplo, ele vai falar dos médiuns tipitólogos, que, como a gente já estudou antes, são aqueles médiuns que proporcionam uma doação. Tá vendo quando a gente falou a questão da energia? Então, cada um de nós temos uma energia para produzir determinados efeitos, determinados fenômenos, tá? Fenômenos muitas das vezes que para nós pode ser até simples, mas não são simples, eles têm uma finalidade, tá? O fato de, olha, eu sou um médium de sustentação. Só explicar, o que seria isso? Quando eu estou, por exemplo, em concentração, quando eu estou em oração, eu dou uma quantidade de fluidos para que a espiritualidade possa trabalhar naquele ambiente e resguardar. É como se a espiritualidade utilizasse aquela energia do médium de sustentação para proteger, para criar uma rede fluídica de proteção no ambiente. Então tem gente que fala assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas aquela energia que ele doa para a proteção do ambiente, ela é imprescindível e importantíssima para qualquer fenômeno. Então, essa energia que ele vai produzir para este processo, se ele não produzir, essa energia vai ficar ali dentro dele, vai ficar acumulada. Vai chegar um momento que ele vai falar, olha, eu preciso descarregar essa energia de alguma forma. Tá? Então, sempre lembrem disso, médium e energia. Esses médiuns tipitólogos são aqueles que vão produzir energia ou eles vão produzir fluidos suficientes para que os espíritos se comuniquem através das pancadas, através dos ruídos. Tá? Então, enquanto ele está doando essa energia, os espíritos estão produzindo, tudo bem, a energia sai e a energia entra. Lógico que interessante é nós sabermos de onde essa energia que nós estamos necessitando está vindo. O ideal é que ela venha de uma fonte limpa, de uma fonte pura, de espíritos mais avançados e não de espíritos mais atrasados, para não gerar, vamos assim dizer, mais responsabilidades ou complicações, tá? Outro tipo que Kardec traz aqui nesse quadro são os médiuns motores. O que seriam os médiuns motores? Médiuns motores são aqueles médiuns que doam fluidos, doam energias para que os espíritos possam movimentar os corpos. Tá? Por exemplo, as mesas girantes. As mesas girantes nós vamos precisar de médiuns psicógrafos e nós vamos precisar também de médiuns que vão doar energia para esse processo de movimentação dos corpos inertes. Tá? Então vai haver essa combinação para a produção do fenômeno. Ok? Depois ele vai falar dos médiuns de translação e suspensão. Aqui, de novo, ele traça um quadro sinóptico dos médiuns de efeitos físicos. Lógico que aqui não está todas as características, ou todas as qualidades, ou todos os tipos de mediunidade, mas alguns. O que é translação e suspensão? É aqueles que doam energia o suficiente para manter um corpo suspenso. Assim como os médiuns de efeitos musicais. Eles conseguem, através dos fluidos que possuem, doá-los para que os espíritos
produzam composições ou músicas. A gente já falou que um piano que de repente começa a tocar num determinado local, numa determinada residência, tá? Então, isso que são exatamente provocados por esses médios que têm essa característica, esta peculiaridade de doar fluidos e energias para a produção desses fenômenos. Depois, nós temos os médios que vão doar fluidos para as aparições, chamados médiuns de aparições. Tá vendo, Alex? Aqui é também uma das diferenças que a gente gostaria de traçar para vocês. Por quê? Porque às vezes eu vi um espírito num determinado lugar. Aí, peraí, você estava sozinho nesse lugar? Não, tinha mais gente. Então, o que pode ter acontecido? Às vezes pode ter acontecido do médium, de alguém que estava com você, ter doado energia, não para você ver o espírito, mas para o espírito aparecer. Então, são coisas distintas. A vidência da aparição. Só para você perceber, ou para nós percebermos que, às vezes, aquilo que aconteceu não é pela sua vidência, mas pela sensibilidade, ou melhor, pelos fluidos e energia de outra pessoa que fez com que o espírito utilizasse e ali se manifestasse ou aparecesse exclusivamente para você. Então, nós temos esses médios de aparições, nós temos os médios de transporte. Lembram a mediunidade de transporte que a gente estudou, que é algo interessante? Que é exatamente quando o fluido envolve determinados objetos e ali eles desaparecem da vista das pessoas e eles são transportados para outros lugares. Lá no outro lugar ele aparece, tá? Então a gente já estudou isso, então nós não vamos repetir. É só lembrando, quadro sinótico é exatamente esse tipo de coisa que os médios, ou essas características que Kardec traçou como médios, mediunidade disso ou daquilo. E nós temos aqui um tipo de médios que Kardec coloca, são os médiuns noturnos. Esse a gente vai ter até que chamar um pouquinho mais de atenção para ele. Por quê? Porque, gente, nós estudamos já a mediunidade e a gente já percebeu que o médium, ele independe do horário para que ele doe fluidos para as manifestações. Então, Kardec está chamando aqui de médiuns noturnos, seriam sim aquelas pessoas que doariam fluidos para que os fenômenos ocorressem apenas à noite. Seria ou existiria esta modalidade? E aí os espíritos, principalmente Sócrates e Erasto, como ele disse aqui, vêm em socorro. Primeiro, não há essa possibilidade, ou não existe uma mediunidade que se manifeste apenas e tão somente no período noturno. Nós estamos falando de mundo espiritual e de mundo corporal. Nós não estamos falando de dia e de noite, mundo espiritual e mundo corporal. Então, se você tem essa característica de ver espíritos, você vai ver de dia, você vai ver de noite, de madrugada, não importa, tá? O horário não importa. O que acontece, e aí que eles chamam a atenção, é que, infelizmente, muitas pessoas, sobretudo naquela época, utilizavam da credulidade dos outros para, através exatamente de determinadas, vamos assim chamar, ilusionismos, enganar outras pessoas. Então, à noite é muito mais fácil. Por quê? Porque à noite nós estamos mais suscetíveis. Gente, só posso até falar para vocês, às vezes no meio daqui do nosso grupo vai ter gente assim. Se não tem agora, às vezes houve no passado. Tem gente, por exemplo, que não passa perto do cemitério à noite. Olha, por que ela não passa? Durante o dia pode passar e à noite não. Então, à noite as pessoas estão, vamos assim dizer, mais sensibilizadas, principalmente pelo medo, pelo receio. Então, o que a espiritualidade chama a atenção de Kardec é, olha, cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que fazem ou promovem fenômenos apenas no período da noite para enganar os outros. Mas a mediunidade, ela independe, tá? Então ele chama só atenção para isso. Cuidado. Médium que só manifesta à noite, alguma coisa tem. Fiquem atentos, tá? É o que ele fala aqui.
Depois, ainda nesse quadro sinótico, os médiuns pneumatógrafos, que nós também já vimos, e como que Kardec coloca justamente ele no quadro ou na coluna dos médiuns especiais de efeitos físicos. Por quê? Porque essa escrita direta, ela está mais relacionada com o efeito físico. É lógico, pode ter um efeito inteligente? Sim, principalmente dependendo do tipo de mensagem que está sendo transmitida. Mas basicamente os pneumatógrafos são médiuns que exatamente produzem efeitos físicos, tá? Depois ele vai falar dos médiuns curadores. E, salvo engano, alguém comentou na época que a gente estava falando sobre esses médiuns, eu não lembro se foi a Adriana Valério, perguntou se os médiuns curadores eram de efeitos físicos. Foi a Eveline, agora eu não lembro quem foi, mas um tempo atrás. Então, Kardec, nesse quadro sinótico, coloca os médiuns curadores na modalidade dos efeitos físicos. Embora, e aí vem de novo Erasto e Sócrates ajudando-nos a entender, embora muitas das vezes nós não podemos considerar médiuns curadores como médiuns propriamente ditos. Por quê? Porque muitas das vezes esses médiuns curadores não passam de magnetizadores. Ora, Edson, qual que é a diferença de magnetizador para médium curador? Gente, quando a gente chama médium, quando a gente fala em médium, nós estamos falando em intermediário. Se os espíritos se utilizam das suas características para curar, você é um médium, você é um intermediário. Agora, os espíritos não utilizam. Você tem essa característica de doar fluidos, de doar magnetismo para curar pessoas. Se não tem espíritos por trás, não é mediunidade, é um magnetismo. Tá? Então, você é um magnetizador, não necessariamente um médium curador. Ah, não, mas tem um espírito que auxilia, que potencializa essa sua capacidade, tudo bem, você é um médium, você é um intermediário, ok? Tá? Então é só essa questão que a gente precisa sobressaltar. Bom, enfim, nós já estamos até aqui no nosso finalzinho, mas só para citar para vocês, o último que Kardec coloca, e a gente depois já passa por os médiuns especiais de efeitos intelectuais. São os médiuns excitadores. O que ele chama de médiuns excitadores? São também pessoas que a própria espiritualidade chama atenção. Às vezes não podem ser confundidos como médiuns. Às vezes também são magnetizadores. Seriam aquelas pessoas que, através deste contato ou desta doação do magnetismo, elas conseguem excitar um pouco mais a sensibilidade do outro. Tá? É como se você potencializasse a sensibilidade do outro. É como se o seu magnetismo, nessas predisposições orgânicas, ou nesses órgãos que os médiuns têm, essa flexibilização da ligação do corpo perispiritual com o corpo físico, é como se você sobreexcitasse e o magnetismo atuasse e ali ele conseguisse perceber, tá? É como assim, você está ali, um médium, ele é psicógrafo, só que ele, quando está ali sozinho, ele não consegue. Às vezes chega ali o presidente da casa ou algum outro médium, coloca a mão na cabeça dele, ali parece que ele de repente começa a escrever. Então, é apenas uma superexcitação da sensibilidade que o outro possui. E às vezes não é mediunidade. Por quê? Porque não é um espírito que atua. É apenas e tão somente o magnetismo do próprio médium. Ok? Então assim a gente fecha essa leitura de Kardec nessa primeira parte deste quadro e depois nós vamos trabalhar os médiuns especiais para efeitos intelectuais na próxima sexta-feira. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho, pela participação. Tenham um excelente final de semana, uma excelente noite e estamos aqui sempre juntos nesta grande família que com certeza se desenvolveu e criou-se neste momento. Muita paz a todos vocês.